A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Palavra de vida chegando aqui com a pastora Cláudia. Tudo bem com você? Palavra de vida hoje é aprendendo a orar. Lucas 11, a partir do versículo 1, nos diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa o nosso pecado, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, me empresta 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Que palavra tremenda. Nós chegamos da consagração e hoje Deus deu essa palavra para nós. Quero compartilhar com você. Aprendendo a orar. Os discípulos, quando viram Jesus se retirar para orar, quando Jesus volta, eles falaram: Senhor, nos ensina a orar. E o Senhor então deu algumas diretrizes aqui de como orar. Eu quero passar para você. Ele diz: quando orardes, versículo 2, ou seja, separe um tempo de oração diária. Primeira coisa que o Senhor nos ensina é separar um tempo de oração diária. A outra coisa que está no versículo 2 é a glorificação ao Pai. Você começa orando, glorificando ao Pai, exaltando, santificado seja o teu nome. Então você vai começar adorando ao Pai, glorificando ao Pai. Versículo 2 também tem outro ensino, outra lição de Jesus aqui. É pedido do governo de Deus sobre a terra, quando ele fala: venha o teu reino. Então você vai pedir: Senhor, o governo da terra é teu. Toma o governo da minha cidade. Toma o governo do meu estado, do meu país. Venha o teu reino. Uma outra coisa que você deve fazer na sua oração é pedido dentro das nossas necessidades. Versículo 3, ele pede o pão de cada dia. Ainda que você trabalhe, ainda que você tenha títulos, cargos e diplomas, saiba que quem sustenta você é o Senhor. Então, peça a Ele o pão de cada dia e sempre que você sentar para comer algo, agradeça primeiro, porque tudo vem das mãos do Senhor. Também, no versículo 4, ele nos ensina a ter arrependimento e confissão e liberação de perdão ao próximo. Então, ele diz: me perdoe, Senhor, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Então, é o momento de pedir perdão, se arrepender por pensamentos negativos, sentimentos negativos, atitudes que não agradam a Deus. Peça perdão, se arrependa com sinceridade, porque Ele te perdoa. É uma condição. É necessário você perdoar o próximo também, aquele que tem ofendido, porque todos nós erramos. Então, à medida que você libera perdão, você solta o fardo que está sobre você. Você não está liberando o outro da sua culpa, isso é ele com Deus, mas você está liberando o seu coração do peso e do fardo. Arrependa-se, confesse o seu pecado e libere o perdão. Uma outra coisa que você deve pedir é livramento e proteção. Versículo 4, ele diz: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Você vai pedir. Não tem como a gente pedir: livra-me da provação, porque isso faz parte da vida. Mas livra-me da tentação, do mal, do pecado. Né? Me livra de cair e me distanciar de ti. Dá-me livramento e proteção quando eu saio, quando eu volto. Guarda a minha entrada e a minha saída.
E aí, no final do versículo 5 de Lucas 11 até o versículo 13, ele vai contar uma história para ilustrar o último ensino aqui, que é a persistência. Você vai orando com insistência. E ali ele diz que um homem bate na porta do seu amigo, do seu vizinho, meia-noite, e pede 3 pães. Parece uma coisa tão insignificante, não é? Pede 3 pães. Porque chegou um visitante na casa dele naquela hora e ele não tinha nada para oferecer. E ele se preocupa com aquela pessoa. Então ele pede ao amigo. E a Bíblia diz aqui, Jesus fala que se aquele vizinho não quiser te atender porque está fora de hora, né? Porque ele está dormindo, ele diz: meus filhos já estão na cama, eu não vou te atender. Se ele não quiser atender por ser seu amigo, ele vai atender por você importuná-lo naquele horário, por bater na porta, por chamar. E ele diz: vocês que são seres humanos, homens maus, pecadores, se o filho pede pão, você não vai dar uma pedra, né? Se o filho pedir um ovo, você não vai dar um escorpião lá. Se o filho pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Quanto mais o Pai Celestial dará o bem àqueles que o pedirem, dará. E ele ainda fala algo espiritual, ele fala: vai dar o Espírito Santo àquele que pedir. Por isso que ele fala da insistência e persistência na oração. Ore de manhã, ore de madrugada, ore à meia-noite, ore de madrugada. Ele diz: insista, batei, pedi, e dar-se-vos-á. Né? Buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Então ele fala para a gente insistir. A oração é algo insistente. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós temos que insistir em oração e não desistir. E ele diz, ele insistiu. E o que me chama a atenção é que esse homem da história que Jesus conta para ilustrar, ele insistiu mais buscando a bênção para o próximo do que a dele. A dele ele fala: dai-nos o pão de cada dia. Né? Mas a bênção do próximo, ele insistiu. Ô amigo, por favor, chegou um amigo meu agora, eu não tenho nada para oferecer. Me ajude a compartilhar. Ele foi buscar ajuda para dar ao próximo. Então ele insistiu pelo outro. O que significa isso? Dentro da oração, você tem que tirar um tempo para clamar pelo próximo. Peça a Deus pelo vizinho, peça a Deus pelo próximo, peça a Deus por aqueles que estão sofrendo. Não ore só pelas suas necessidades, insista pelo próximo, persista em oração pelo próximo, pois Deus irá atender. E quando ele termina, ele diz: e o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedir. Você tem pedido ao Pai para encher o teu coração do Espírito Santo? Peça a Deus: Senhor, que o Espírito Santo venha sobre mim, me revista, me batize, me revista, me encha. E peça pelo próximo também: Senhor, meu Pai, encha o meu vizinho, o meu filho, o meu amigo, o próximo, com o Espírito Santo. Por quê, pastora Cláudia? Porque é só o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes você quer mudar alguém e você não consegue com palavras, com briga, com insistência humana. Mas se você for para o joelho e orar e pedir: Senhor, derrama o Espírito Santo naquela vida, o Espírito Santo vai incomodar aquele coração e vai fazer a grande obra. Amém? Aprendemos a orar com Jesus mais um pouquinho. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Graça e paz.